Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, queridos dizimistas e aqueles também que ainda terão o seu coração tocado para fazer a experiência de ser dizimista, de viver a importância de participar com o dízimo na igreja. Lembram-se que a gente conversou aqui, como a gente tem feito semanalmente, em pequenas doses, em pequenos capítulos, sobre as dimensões do dízimo. Falamos aqui em 4 dimensões do dízimo, e uma delas a caritativa. A palavra caritativa nos remete à caridade, né? Então, esta dimensão do dízimo, a caritativa, é aquela que se manifesta no auxílio aos pobres, às suas necessidades, especialmente aos quaisquer tipos de caridade. Então, essa é uma dimensão que ela tem um simbolismo muito forte dentro do dízimo, porque ela trata da caridade, trata da partilha, trata da fraternidade. Então, a dimensão caritativa, ela é uma característica essencial da Igreja Apostólica. Todos nós sabemos que a Igreja tem todo um olhar voltado especialmente para os mais pobres e necessitados. E nós, dizimistas, temos a nossa corresponsabilidade com isso e participamos com o nosso dízimo na devolução, quando fazemos, dessa dimensão caritativa. Então, a gente tem que ter esse sentimento que nós fazemos parte da comunidade da igreja e com a nossa devolução, gesto de amor, estamos contribuindo de forma muito efetiva na questão da caridade, da partilha, nessa dimensão caritativa do dízimo. A dimensão caritativa, ela é constitutiva na missão principal da igreja, dentro da evangelização e da caridade. E ela é uma missão irrenunciável da sua própria essência, da própria essência da igreja. Então, a gente tem essa compreensão que o dízimo, ele tem uma participação muito importante junto aos mais pobres, aos mais necessitados, porque a gente tem muitas das vezes, de forma equivocada, pouca informação sobre as finalidades do dízimo. Nós já vimos aqui que o dízimo tem finalidade missionária, de nos permitir que cumpramos o nosso compromisso de ser missionários e levar a evangelização a quem não tem. Hoje estamos vendo o nosso compromisso com o dízimo para a caridade, para o auxílio aos pobres, para os mais necessitados. E muitas das vezes, nós, é muito comum, não sabemos exatamente como isso funciona. Então, eu vou trazer apenas alguns pouquíssimos exemplos de como essa dimensão caritativa do dízimo é e pode ser praticada. Primeiro exemplo, quando a paróquia faz doação de cestas básicas a comunidades carentes, muitas dessas cestas, naturalmente, vêm já de doação dos paroquianos, às vezes até dos próprios dizimistas. Mas nem sempre a paróquia consegue reunir a quantidade de cestas básicas para atender aquela comunidade específica, por exemplo. Então, com isso, ela complementa a compra de cestas básicas com os fundos de origem do dízimo. E aí entra a dimensão caritativa do dízimo. A igreja faz esse complemento com o que se arrecada com a devolução que você faz, que eu faço de coração, do dízimo para a paróquia. Esse é um pequeno exemplo. Um outro exemplo muito simples, já até comentei aqui, muitas das vezes a gente está na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atividades,
E não sabemos quando, por exemplo, no meio de uma manhã, no meio de uma tarde, um pobre, um necessitado, um doente, bate lá na porta da paróquia pedindo uma ajuda, porque já está no desespero, não tem com que se alimentar, não tem como comprar aquele remédio que ele tem receita médica na mão, dada pelo hospital público, né? Ou por um médico, e aí recorre à igreja pedindo esse auxílio. E também sai daí do dízimo, da parte do dízimo, nessa dimensão caritativa, essa ajuda aos que recorrem à igreja. Um outro exemplo é quando muitos de nós, paroquianos, ou não, o próprio padre ou pároco, recebe uma demanda de uma creche muito necessitada que está passando por um momento dificílimo. Orfanatos que estão passando por momentos dificílimos. E aí entra a caridade da igreja. E a igreja faz com parte desse dízimo nesta dimensão caritativa. Eu só trouxe esses 3 exemplos para mim não tomar muito tempo de vocês. Hoje o papo era sobre essa dimensão caritativa, todos nós temos essa compreensão e mais do que a compreensão, nós temos o coração aberto e alegre por participar disso com a nossa devolução, o nosso gesto concreto de devolução do dízimo. Eu já fiz o meu, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.